O Sinteac deseja um Feliz Natal para todos os trabalhadores em educação, onde possam se confraternizar com muito amor, harmonia, em suas famílias, em seus locais de trabalho. O ano de 2017 se encerra com o dever cumprido, onde todos nós trabalhamos muito, lutamos muito. O ano foi de grandes lutas em defesa dos nossos direitos. Que o ano de 2018 seja um ano onde todos nós possamos concretizar nossos objetivos de grande sucesso para todos. Que seja de muita paz, amor e harmonia, que realmente a sociedade acreana esteja mais leve, aonde as pessoas possam ter mais tranquilidade e que 2018 seja de repleto sucesso para todos. No Acre são 7h18. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, hoje 18 de dezembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que tudo aquilo que foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Coronel Ulisses, ele que é pré-candidato ao governo do estado. Coronel, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, um prazer imenso poder estar aqui novamente. Quero cumprimentar os nossos telespectadores e dar o nosso bom dia também. Coronel, o senhor é ex-subcomandante geral da Polícia Militar. Eu não poderia recebê-lo aqui sem tocar no assunto da violência, porque lá atrás o senhor já fazia um discurso, já fazia uma fala de que a violência, a criminalidade no Acre é um caos. Isso é uma realidade mesmo? Isso é uma realidade. Nós podemos verificar, inclusive, o que aconteceu esse final de semana. Nós tivemos 5 execuções. O nosso estado vai chegar ao final do ano beirando 500 homicídios. E isso representa em torno de 55 homicídios por cada 100 mil habitantes. Isso torna o Acre uma das cidades mais violentas do mundo. Se a gente transformar isso, fazer uma divisão, aproximadamente quantas pessoas são assassinadas no Acre por dia? Olha, está dando mais de quase 2 pessoas por dia. Quase 2 pessoas por dia? É. Esses números, o que eles representam para a sociedade, para a pessoa de bem? Representam o medo, representam a falta de liberdade de ir e vir, representa para aquela mãe, para aquele pai que deixa o seu filho sair porque o jovem adolescente tem que se divertir, tem que ter seu momento de lazer, tem que ir para a escola, e deixam esses pais realmente com receio. E às vezes esses pais passam a dormir somente quando o filho chega, porque na verdade os filhos saem e eles não sabem se voltam. De uma forma rápida, para quem está acompanhando o Bom Dia Rio Branco, para quem ainda não lhe conhece e que não sabe por que se deu sua saída do subcomando da Polícia Militar, por que isso aconteceu, comandante? Aconteceu porque nós não conseguíamos desenvolver o trabalho que nós queríamos. Desde a época que nós entramos na Polícia Militar, o nosso sonho sempre foi ver uma Polícia Militar forte, uma Polícia Militar amada pela sociedade, uma Polícia Militar que pudesse desenvolver um trabalho e diminuir a violência, principalmente na área da prevenção. E nós nunca tivemos os recursos necessários para isso. E a partir do momento em que o governo nos obriga ou nos constrange a querer adotar uma política que é contra a sociedade, em momento algum nós iríamos aceitar. Uma política que é contra a própria corporação, que doa seu sangue, que doa os seus dias, a sua juventude, e em determinado momento ela é traída por esse governo. Nós não poderíamos jamais compactuar ou andar ao lado de um governo que não respeita e que não valoriza a polícia. Uma prova exatamente está acontecendo agora. No começo do ano foi dito pelo governo que ia valorizar a Polícia Militar, fazendo com que o salário da Polícia Militar fosse equiparado ao da Polícia Civil, e foram enrolando, passou abril, passaram para junho, passaram para julho, e agora no final do ano deixaram para dizer que não é possível, que somente no ano que vem. E é isso que tem feito o governo em relação à polícia, né? Esse governo odeia a Polícia Militar. O senhor acredita que os números da violência no Estado hoje, eles são reais ou são fantasiosos? Eles são reais, e é possível até que ainda esteja sendo escondido alguma coisa. E o senhor acredita que está sob controle, tudo sob controle a situação? Não está sob controle.
É só nós verificarmos o que está acontecendo no seio da sociedade, nas ruas. Existem facções em todos os estados, mas em nenhum estado as facções passaram a governar. O que acontece no nosso estado é que a falta de apoio, a falta de recursos, a falta de uma política, uma vontade, principalmente do dirigente maior do nosso estado, fez com que as facções passassem a ter governabilidade. Quem manda hoje no nosso estado são as facções. Com toda a sua experiência na Polícia Militar, as ideias que o senhor tem para trazer mais tranquilidade para a população, para o povo acreano, foi isso que fez com que o senhor tentasse entrar para a política? Sim, com certeza. Eu não posso ver o meu povo, a sociedade, sofrendo da maneira que está sofrendo. E tudo isso é fruto de uma política que vem há 20 anos sendo dado ênfase à floresta, à proteção ambiental, sem pensar no desenvolvimento do Estado, sem pensar nas pessoas. Veja bem, o principal fator da violência do nosso Estado hoje é a falta de emprego. A falta de oportunidade de trabalho leva as pessoas à marginalidade. O senhor acredita, então, que a marginalidade, os infratores de hoje, nasceram no governo que aí está? Nasceram no governo e alguns deles tinham uma faixa etária entre 8 a 10 anos de idade. E o governo não preparou os meios necessários para que essas pessoas, esses jovens, aquelas crianças que nasceram nesse período, elas fossem aproveitadas dentro do mercado de trabalho. Até porque o governo ele é responsável por mais de 6 mil empresas que fecharam no nosso estado. Nós acabamos de mostrar aqui a formação de 700 adolescentes na Cidade do Povo através do PROERD. Não é o suficiente? Tem que ter outros programas também? Tem que ter outros programas, mas o PROERD ele tem que ser universalizado. No momento que eu estava como subcomandante da Polícia Militar, nós formamos no PROERD acima de 5 mil crianças. Esse ano, nós tivemos em torno de 3.500 crianças que foram atendidas, crianças e adolescentes que foram atendidas pelo PROERD. Então nós baixamos, quando na verdade nós deveríamos aumentar. O PROERD deveria ser inserido como uma matéria obrigatória na grade curricular, porque isso é prevenção, isso sim é educação. Agora vamos falar de política partidária, né? Porque muito se comenta, o senhor já colocou o seu nome aí como pré-candidato ao governo do Estado, ainda não decidiu por qual partido será candidato, mas comenta-se nos bastidores que o senhor seria candidato pelo Patriotas, do qual sua esposa é presidente aqui no Estado, seria também o partido de Jair Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, o senhor já decidiu ou ainda não? Já está decidido que nós somos candidatos em 2018, então estamos na nossa pré-candidatura ao governo do Estado e o partido ele vai ser decidido de maneira estratégica, no momento certo. Nós vamos avaliar se seria melhor vir pelo DEM e o Patriotas vir com o vice, ou se o Patriota vem puxando a cabeça e o DEM como vice. Então, isso aí nós vamos verificar mais à frente, porque nós temos que verificar a situação de tempo de televisão, temos que verificar a situação de uma decisão que vai vir também do próprio Bolsonaro a respeito dessa além do DEM, candidatura. Além do DEM, o senhor também teve conversas com o PSDB. O que foi discutido nessas conversas que parece que não conseguiu chegar a um entendimento? Nós deixamos as portas abertas com o PSDB para que eles analisassem a situação de vir compor juntamente com a nossa coligação e eles optaram apoiar o outro candidato da oposição, pelo menos nesse momento, né? E nós respeitamos isso e agradecemos, inclusive, ao PSDB pela oportunidade que eles nos deram, nos escutaram, nos ouviram, nos receberam bem. Jair Bolsonaro, o senhor tem demonstrado, a gente tem percebido que o senhor está com laços estreitos com ele, muitas conversas, já esteve com ele pessoalmente. Vocês têm as mesmas ideias, podemos dizer assim? Compactuamos com a maioria das ideias. Porque cite uma delas que o senhor é realmente ali o mesmo pensamento dele. O desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento do nosso Estado, ele pensa que o Brasil é grande, que o Brasil tem que figurar como uma das maiores potências do mundo,
de maneira realmente contundente, não simplesmente protagonizando. E eu entendo da mesma maneira, o estado do Acre é um estado que ele tem potencial para ser um estado rico, ele tem um potencial para contribuir com o Brasil e não ser totalmente dependente do governo federal. Assim como cada município do nosso estado, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver, nós temos que desenvolver Taumaturgo, nós temos que desenvolver Santa Rosa, nós temos que desenvolver o Jordão, para que esses municípios possam dar uma contribuição dentro do estado e o nosso estado venha a ser grande. Então o nosso pensamento é de desenvolvimento, é de progresso, é fazer com que o nosso país seja rico, que o nosso estado seja rico, que os municípios sejam desenvolvidos, ricos e integrados dentro de um contexto nacional. Qual é a sua opinião, qual é o seu pensamento sobre direitos humanos? Eu acho que os direitos humanos têm que atender às vítimas da criminalidade. Existem dois tipos de direitos humanos. Está totalmente invertido, porque existe os direitos humanos de esquerda e existe os direitos humanos de direita, que eu conheço muito bem, porque tenho formação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos utiliza e adota os direitos humanos de direita, onde as pessoas que são valorizadas, as pessoas que são atendidas por eles, são as vítimas, aquelas pessoas que em determinado momento sofreram algum dano, teve um ente da família que foi estuprada, que foi assaltada, que foi morta, e aqui não. Aqui a valorização que eles dão é totalmente deturpada, porque eles dão toda a atenção para aquelas pessoas que cometeram crime. E não deve ser assim. Essas pessoas que cometeram crime, elas têm que pagar pelos crimes que cometeram, né? Temos que sim tentar trazer essas pessoas de volta, porque a ideia não é também encher os presídios de pessoas, porque isso é caro para o nosso estado. Só para você entender, o nosso estado gasta 43 milhões de reais simplesmente com a alimentação das pessoas que estão sendo conduzidas e presas dentro do presídio. Nós temos que desenvolver o nosso estado e dar oportunidade de emprego para evitar que pessoas entrem para o crime e essas pessoas sejam levadas para os presídios. É isso que nós temos que fazer. Como seria um possível governo do Coronel Ulisses? Será um governo que vai dar toda a atenção para a agricultura, para o agronegócio, para o desenvolvimento do nosso estado, e garanto a toda a sociedade que em um ano do nosso governo, em um ano, nós somos capazes de diminuir a violência que nós temos no nosso estado. Como? E é muito simples. Nós vamos desenvolver o nosso estado gerando emprego, incentivando a agricultura familiar. A agricultura familiar em Rondônia faz com que 125 mil pessoas ou famílias tenham uma renda entre 5 mil a 8 mil reais. Isso não existe aqui no nosso estado. As pessoas, o produtor rural, o pequeno produtor, ele não pode produzir e com isso ele vem trazendo a sua família para a cidade e pode observar que mais de 70% de jovens que estão presos lá no presídio são filhos dos produtores rurais. Olha só que situação. Ele não tem condições, o Estado, o governo não deixa ele produzir, ele vem para a cidade. Aqui na cidade está inchado porque também não tem oportunidade de emprego, porque o governo, ao invés de incentivar as empresas, ele ajuda a fechar as empresas, e isso gera desemprego, e aí essas pessoas não têm como trabalhar, elas vão para a marginalidade e se deparam em situações dentro do presídio. A última pesquisa que foi divulgada de intenções de voto para o governo do estado mostrava os seus principais adversários. Marcos Alexandre, do Partido dos Trabalhadores, com 36% das intenções de voto, Gladson Cameli, do PP, com 35%, e o senhor teria ali apenas 6%, mas em compensação, quase 40% dos eleitores ainda não sabem quem votar. O senhor aposta nisso para conseguir chegar no gosto do eleitor? Aposto. E outra coisa, quando eu saí com 6%, eu não tinha dito que era candidato ou pré-candidato ao governo. Agora sim, nós poderíamos ter uma nova pesquisa onde vai demonstrar que nós crescemos e que os meus adversários com certeza diminuíram. E tenho sim o entendimento que esses 40% da população que estavam desacreditados podem sim dar um voto de confiança na nossa pessoa, porque nós somos o novo, nós representamos a renovação,
Nós queremos fazer o melhor para o nosso estado, nós vamos investir na agricultura, nós vamos investir no agronegócio, nós vamos investir na abertura das empresas, fazer com que, desde criança, isso dentro da educação, desde criança, os alunos, eles venham aprender que o empreendedorismo é importante para o desenvolvimento do nosso estado. Vamos desburocratizar a questão das empresas. Muitas empresas gostariam de vir para o Acre. Eles não vêm por 2 motivos. Primeiro motivo, porque eles não querem ter o governo como sócio. O segundo motivo é porque existe uma burocracia muito grande que impede, de maneira proposital, impede que essas empresas venham para cá para que o nosso estado não se desenvolva, porque a finalidade do nosso estado hoje, ele tem uma linha e um viés totalmente comunista. E o comunismo é o quê? É escravizar as pessoas. Então eles querem fazer com que todas as pessoas dependam simplesmente do Estado e a partir daí essas pessoas sejam obrigadas a votar, ou caminhar, ou a pensar como eles querem que essas pessoas pensem. Agora, e nós precisamos dessa liberdade. Nosso tempo está estourado, mas deixa eu lhe perguntar, em um possível segundo turno para o governo do Estado, o senhor queria estar lá para disputar no segundo turno? Isso é a vontade do povo. O que o povo quiser vai acontecer. Eu entendo que hoje o nosso crescimento permite que nós venhamos a chegar ao segundo turno, mas isso é a vontade do povo, é o povo que decide. O povo tem que saber que as pessoas que são colocadas lá são elas que colocam. E com quem o senhor gostaria de disputar esse segundo turno? Com Marcos Alexandre ou com Gladson Camelim? Qualquer um. Né? É o povo que vai decidir. Eu, pessoalmente, prefiro que seja o Gladson. Logicamente, porque nós estaríamos tirando 20 anos de atraso. O PT já estaria fora. Exatamente, estaríamos tirando 20 anos de atraso do nosso Estado. E, logicamente, a finalidade hoje é que nós venhamos não somente a ir para o segundo turno, e até mesmo governar esse Estado. Nós somos a diferença. Então o senhor está preparado não só para o debate, mas também para conduzir o Estado do Acre e elevá-lo, colocar no caminho certo? Me preparei a vida toda para isso. São quase 30 anos de vida militar. Dentro da vida militar nós aprendemos gestão pública. Inclusive, cada comandante de batalhão hoje é um gestor por excelência diante dos recursos que ele não possui. Coronel, que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador? Eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o ano de 2018 seja bem melhor que esse ano de 2017, onde nós tivemos muitas dificuldades, muitas lutas, mas que 2018 realmente venha servir para a nossa realização dos nossos sonhos e que a nossa esperança em Cristo, que é o que representa o verdadeiro Natal, possa ser concreto e real na vida de cada cidadão acreano. 7h36. Eu conversei aqui com o Coronel Ulisses, ele que é pré-candidato ao governo do Estado. Coronel, obrigado por sua vinda. Volte sempre ao Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, 18 de dezembro, agradecendo sua audiência e relembrando que, se Deus quiser e a verdade querer, eu volto amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco. Uma excelente segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã, se Deus permitir.